Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Oitavo ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos, com o tema História, Poder e Representações. Realização dias 19, 20 e 21 de maio de 2026. Olá a todos, eu sou Luana Jales, mestranda em História Global pela Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje eu vou apresentar para vocês o meu trabalho intitulado A Nova Estética da Extrema-Direita, Humor, Gênero e Exclusão Política em Perspectiva Global. O objetivo desse trabalho é analisar como o humor político tem sido utilizado como uma linguagem estratégica pela nova extrema-direita, tanto no norte quanto no sul global, especialmente no ambiente digital, e como isso impacta de forma desigual homens e mulheres dentro da política. A pesquisa é feita na perspectiva da história global, e ele analisa países que passaram por campanhas eleitorais grandes no período de 2015 a 2024. As principais bases teóricas vêm do Sebastian Conrad, do François Hartog e do Dipesh Chakrabarty. E um dos principais pontos de partida do artigo é a ideia de que o sujeito político tem um rosto, características necessárias que se repetem em diferentes lugares do mundo, porque, em geral, o modelo democrático que nós vivemos hoje foi importado para as colônias, adaptado para cada local, mas majoritariamente ele parte das revoluções burguesas do século XVIII, e aqui tanto entre o século XVIII e XIX, e aqui o meu texto ele se baseia para essa parte na obra da Lynn Hunt, A Invenção dos Direitos Humanos, onde ela explica sobre como os direitos não eram universais inicialmente, e também sobre essa criação da ideia do sujeito racional, do cidadão racional, e quem seria ele, né? Uma pessoa que deveria performar masculinidade, ser branco, de determinada origem e ter um certo tom intelectual na sua fala. Esse é o primeiro modelo que se estabelece como padrão e tudo que é fora dele é visto como inadequado. Mas esse também é o primeiro modelo a sofrer algumas contestações e ser adaptado quando ele é importado para as colônias. No Brasil, por exemplo, a República não surgiu de um movimento popular, mas de um golpe militar. Então, aqui, a figura de autoridade continua sendo um homem branco, mas a autoridade política, o capital político dele, está atrelado ao militarismo e não necessariamente à retórica, ao conhecimento, ao que ele está vendendo como uma melhoria para o povo. Ela não está baseada no seu conhecimento de como ele pode melhorar a vida do povo, mas é uma figura de autoridade que vem de ser uma pessoa militar. E em um outro momento, quando nós passamos para a transição para o poder popular, a figura de autoridade mantém muitos dos padrões do homem branco de certa origem, mas ela tem como novo elemento de legitimação política o poder monetário, um poder local que é exercido aqui. Normalmente é associado aos donos de terra, tanto que no Brasil a gente tem um movimento chamado colonialismo, e ele é uma figura quase paternal, que atua diretamente na vida das pessoas que vivem nas suas terras e ao redor. E essas figuras, tanto a militar quanto a do pai, elas se consolidam no imaginário popular e elas perduram de forma adaptada até o presente. E esse saudosismo de um passado tido como ideal, onde a figura masculina não era desautorizada e existia ordem, um desenvolvimento, ela é justamente o que é mobilizado hoje nas campanhas políticas, muitas vezes através do humor, que faz questão de salientar a inadequação das figuras que inicialmente foram excluídas da República e que, na visão dessas pessoas, deveriam continuar a ser, porque naquele momento, quando essas figuras não estavam no jogo político, no palco político exercendo o poder, existia ordem, existia uma era de ouro, que é o que o Hartog vai falar mais para frente aqui. Campanhas como Make America Great Again, do Donald Trump, e a Deus, Pátria e Família, que funcionaram tanto no Brasil quanto na Itália, elas operam dentro dessa lógica. Segundo o Hartog,
o retorno ao passado idealizado está ligado à crise do futuro e a uma ideia de que se existe uma era de ouro, ela está atrás de nós. E o humor politicamente incorreto, quando utilizado da forma certa, ele permite que discursos violentos circulem de uma forma mais leve e muitas vezes de uma forma que é aceitável, porque se pode alegar que quem não gosta desse tipo de humor simplesmente não tem senso de humor. É particularmente bem utilizado em campanhas políticas, porque é exatamente esse véu de proteção do humor que serve como ferramenta e estratégia. O humor, o riso, ele é extremamente poderoso para pessoas dentro da política, porque, como destaca o George Menoir, o riso faz nascer um sentimento de camaradagem, acrescido de uma ponta de agressividade que faz com que os de fora sejam ainda mais excluídos. Quem não está dentro daquele grupo que entende a piada, que é capaz de rir do que está sendo dito. Ou seja, o humor, ele cria tanto a ideia de pertencimento quanto de exclusão. E ambos esses sentimentos são utilizados para mobilizar os eleitores. Um dado que é bem destacado no texto vem de um artigo de 2024, onde as autoras analisaram 1.200 memes da extrema-direita e concluíram que conteúdos que misturam humor com ideologia têm maior alcance do que conteúdos puramente políticos. E isso se espalha muito bem online, porque as plataformas digitais, elas potencializam esse fenômeno. Eu cito alguns artigos que apontam como um engajamento com conteúdo, por exemplo, transfóbico, que é dito como humorístico inicialmente, ele pode levar a uma cadeia de recomendações que inclui racismo, misoginia e antissemitismo. E com o tempo, o engajamento com esse tipo de conteúdo cria uma câmara de eco que faz com que as pessoas que consomem isso entrem em contato com figuras políticas que compactuam da mesma ideologia. E aqui se formam comunidades com força suficiente para fazer um movimento que sai da esfera online e atua no mundo real, né? Atua politicamente. Mesmo que isso seja vendido inicialmente para as pessoas que estão se engajando aqui só como uma piada, mesmo que o que levou elas a estarem dentro dessa comunidade tenha sido apenas um conteúdo de humor inicialmente. E sobre a questão de gênero, foi o que foi possível compreender comparando alguns artigos é que, embora as mulheres possam ganhar visibilidade política criando conteúdo considerado polêmico e violento e que baseado no humor, essas figuras elas não possuem a mesma popularidade de homens que fazem isso, como o Jair Bolsonaro, Donald Trump ou Javier Milei. Eles sim conseguem ter uma maior popularidade e engajamento político, de fato, dentro da política, não só apenas, essa é uma pessoa engraçada. Não, eles ganham mais legitimação por produzir o conteúdo que eles fazem ao discurso político dessa forma, porque eles utilizam esse humor como uma ferramenta de aproximação com o público, uma forma de vender ideias sem estar explicitamente fazendo isso. E por serem homens, o exagero, o deboche, a quebra das normas que eles praticam, não é percebido como algo inadequado, mas como autenticidade e reverência. E muitos dos homens médios, o homem comum, ele se sente representado por essa figura, ele sente uma conexão emocional, afetiva. E claro que as pessoas por trás da imagem, da campanha política que está sendo vendida ali, trabalham isso com muito cuidado para que haja, sim, uma adequação e um reconhecimento do homem comum com a figura que está falando, com a figura de autoridade que está falando. Então, tudo ali o que ele fala acaba sendo levado como uma brincadeira, uma conversa tranquila que poderia estar acontecendo numa mesa de bar, numa conversa entre amigos. Nós não temos em nenhum espectro político, em nenhum lugar do mundo, uma mulher num cargo de chefe de Estado, chefe de nação que tenha chegado nessa posição, sendo conhecida por ter um humor irreverente, por ser uma mulher
próxima do cidadão comum, que traz essa nostalgia do passado, da ordem, do homem de família, da mulher de família, no caso. Isso porque justamente o passado idealizado não tem a mulher dentro da política. Então, ela não é capaz de mobilizar, de fazer piada com um passado, com um local que exclui ela. Ela tá dentro do grupo que é excluído da piada nostálgica, da piada com as minorias. E por mais que ela possa utilizar isso como ferramenta, que já foi comentado, não há o mesmo resultado. Para as mulheres que chegam na posição de poder, o humor é muito mais utilizado contra elas do que a favor. E isso é perceptível quando nós observamos campanhas inteiras contrárias a figuras como a Dilma Rousseff, a Kamala Harris, a Theresa May, que são disfarçadas em apenas uma piada, um meme, um tweet, que hoje é um comentário no X, por exemplo. E por fim, eu concluo falando sobre como o humor politicamente incorreto se consolidou como uma linguagem central na nova extrema-direita global, favorecendo especialmente os homens por atuar simultaneamente como uma ferramenta de engajamento, um mecanismo de exclusão e também uma forma de violência simbólica que pode ser disfarçada justamente devido à natureza ambígua da piada ou do humor, que tanto faz rir quanto entrega uma mensagem que está disfarçada, já que o autor pode alegar que a intenção é apenas fazer rir e nada do que ele está falando precisa ser levado a sério. Bom, eu estou aberta a responder dúvidas e caso queiram entrar em contato via e-mail, também adoraria conversar com outras pessoas que estiverem desenvolvendo mais sobre humor e política. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pela atenção. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. NUPAN, Núcleo de Património, Arquitetura e Memória Fluminense. Programa de Pós-Graduação em Património, Cultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Apoio Editora Cravo e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.